Boa noite, gente. No cotidiano de hoje, eu estou com uma convidada especial, que é a Fabiane Fischer. Ela é terapeuta e especialista em dependência química, abusos e compulsões. E hoje a gente vai bater um papo sobre saúde mental. Acompanhe a vinheta e fique com a gente. Fabiane, tudo bem? Seja bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui no canal de Piracicaba, no programa Cotidiano. Eu agradeço o convite, espero contribuir com o seu público. Com certeza. Vamos lá? Já vou começar fazendo a primeira pergunta, que eu quero entender mais, a gente quer entender mais sobre saúde mental, sobre depressão. E eu queria saber por que tem aumentado tantos casos de depressão, ansiedade, tem tantos diagnósticos, né? De burnout, tudo isso. Ansiedade e depressão sempre existiram, mas eu acredito que com essa vida moderna e agitada, as pessoas não param para se enxergar e elas vivem para fora e não para dentro mais. Então, eu falo que é correr e viver a corrida dos ratos, aonde você trabalha mais para ganhar mais, para gastar mais, para trabalhar mais, e isso é algo que gera uma competição, algo de uma frustração também, porque eu falo que quanto mais a pessoa ganha, mais ela gasta, maior é o padrão de vida e é um ciclo vicioso. E aqueles que não conseguem atingir se tornam muitas vezes deprimidos ou extremamente ansiosos, porque vivem nessa competição constante. Mas a pandemia, a depressão e a ansiedade sempre foram as doenças que mais afastam as pessoas do trabalho. Mas hoje, realmente hoje, após essa pandemia, ainda estamos no finalzinho dela, né? Esperamos que seja assim. As pessoas tiveram que parar e olhar para dentro. E muitas vezes o parar assusta, porque quando você olha para dentro, você não gosta mais de como você está. Você não gosta do que você se tornou. E você percebe também que nós precisamos conviver em sociedade. A pandemia trouxe um isolamento social. O isolamento social propicia a pessoa, além de entristecer mesmo, porque não tem as distrações, as pessoas que têm uma tendência a ter algum tipo de vício, algum tipo de abuso, compulsão, isso se desenrola muito mais fácil. Então, as famílias começaram a perceber que um ou mais membros começou a se comportar de forma diferente. Quantos casais não se separaram na pandemia? Porque a convivência se torna realmente exaustiva, onde as pessoas realmente passam, com o tempo de convivência, a perceber o que o outro é. O outro tem a ver comigo. Nós hoje temos alguma relação que seja construtiva ou só nos toleramos? E na pandemia muitos não suportaram isso, a convivência até 24 horas por dia, né? Que no começo foi dessa forma. Então eu acredito que aflorou muito o medo, e isso provoca ansiedade, e também aflorou as pessoas deprimirem e se perceberem neste momento como sem vontade de viver. Entendi, bacana. Deixa eu perguntar, Fabiane, qual que é a diferença entre depressão, burnout e ansiedade? Eu falo assim, olha, existe uma matemática que eu gosto de usar com os meus clientes, que é assim: nossa mente não entende o que é passado, presente e futuro. Para nossa mente, tudo que acontece é presente. Então, se você fica pensando muito no que já foi, sendo bom ou ruim, você vive deprimido, porque você vive com excesso de passado. Se você vive no futuro, você fica com ansiedade, sempre catastrofizando e com aquela pressa do que vai ser, do que vai ser. A matemática perfeita nós devemos viver 10% da nossa atenção no passado, e onde está a sua atenção, está seu foco, está a sua vida, está a sua energia.
Então, 10% você deve focar no passado. No quê? No que deu errado, para que você estude os seus erros, estude os seus fracassos, não repita no presente. E onde estão os seus valores, as suas raízes, quem você é, como você foi criado, por exemplo, as histórias de amor do passado, como sua avó fazia aquele bolo gostoso, o cheirinho da casa da mãe. Então, 10% no passado para você ter uma referência do que foi ruim, não vou repetir. E do que foi bom, eu tenho os meus valores. 30% da sua atenção no futuro. O que é esse futuro? Seus sonhos, seus projetos, suas metas, o que você quer construir, sua carreira, seus projetos de viagem e tudo mais. Mas 60% da sua atenção tem que estar no presente. Por quê? É no presente que você age, é no presente que você constrói. Então não adianta você viver no passado ou no futuro, sendo que a sua história vai acontecer no agora e é no agora que você vai construir o que você almeja. Então eu falo que futuro, ansiedade, passado, depressão. E a competição desenfreada, que eu falo que crianças têm uma agenda de executivo. No começo, a pessoa dá conta, mas você cresce nesse excesso de atividades. E eu atendo muitas pessoas que não sabem parar e que têm crises de ansiedades importantes exatamente nos finais de semana. Por quê? No dia a dia, de segunda a sexta, tem o trabalho, tem as atividades, e aí ela tem o modus operandi nessa energia louca de tentar construir o tempo inteiro, de não posso parar. Produzir sem parar. Mas aí chega sábado e domingo, que nós somos cíclicos, nós precisamos do que é frenético, mas nós precisamos também do recolhimento. A pessoa não consegue parar. E no parar ela se percebe. E aí todos os microsensores que ela desenvolveu começam a ser gatilhos e qualquer microsinal de perigo é um gatilho para que ela manifeste a ansiedade. Então, as crianças são treinadas para serem ansiosas com a agenda lotada. Ninguém precisa de tanta atividade, nem as crianças, nem os jovens, nem os adultos. Mas vivemos num mundo de constante competição. E a mente quebra. Então, você precisa de uma manutenção muito grande. E eu até comento com os meus clientes assim, você tem a sua receita do bolo. Eu tenho a minha receita do bolo. A nossa receita não é parecida. O que faz bem para mim, não necessariamente vai fazer bem para você. E a gente precisa descobrir o que me acalma, o que me dá prazer e o que também me energiza. Mas são as minhas necessidades, porque eu sou um ser único. Não posso me comparar com ninguém. Então, as pessoas estão vivendo num mundo onde é comum você ser ansioso, mas não é normal ser ansioso. Nosso estado de normalidade é reparo, descanso e digestão, não luta e fuga. E se você olhar bem, nós estamos o tempo todo em luta e fuga, como se fôssemos atacados por um leão a qualquer momento. E não existe o leão. Então o leão e os nossos maiores temores acontecem só na nossa mente. Tem estudos que comprovam que mais de 90% dos nossos medos nunca acontecem de fato, mas eles nos atormentam a ponto de eu penso, eu sinto, tem a excreção de hormônios. E essa excreção de hormônios vai ser de acordo com o meu pensamento. Toda vez que você pensa no bom ou no ruim, eu gero um sentimento. O sentimento, se eu penso em algo bom, vai ser um sentimento bom. Se eu pensei em algo ruim, vai ser um sentimento ruim. Esse pensamento fixo, com sensações, sentimentos fixos, gera descarga de adrenalina ou não. Pensamento ruim gera descarga de adrenalina. E aí a pessoa vive nesse hormônio do estresse o tempo todo. E ela não descansa nem dormindo. Ela não consegue descansar nem nos finais de semana. E aí é um ciclo vicioso, o que causa o burnout. Entende? Entendi. E o que eu queria perguntar para você, que tem os remédios, né, que nós tomamos,
Porém, os medicamentos, né? Mas tem mais alguma coisa para fazer? Claro, a gente tem os remédios, só que assim, muitas vezes a gente não trata a causa, né? Quando a gente toma um medicamento. Você tá falando no medicamento de depressão e ansiedade? Isso. Eu acho assim, olha, e eu falo isso também em toda consulta. Normalmente a pessoa chega com muita medicação. E se ela mantém a constância nas sessões, eu tiro todos os medicamentos, porque o médico tira, mas ele vai sentindo que não é mais necessário, porque realmente é uma cura de fato. Essa semana eu até publiquei no meu Instagram uma caixinha de pergunta onde a pessoa colocava assim, eu vou fazer a cirurgia da redução do estômago, o que você acha sobre isso? Uma pessoa não come para ter obesidade mórbida de fome. Ela come porque ela tem um vazio existencial. Como a cirurgia do estômago é no estômago e a pessoa que come nesse tanto, ela tem um problema mental, é uma doença emocional. Todos nós, na fase adulta, temos pelo menos 5 traumas, que são carimbos que nós adquirimos na infância, normalmente dos 0 aos 10 anos. De tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu na casa dos nossos pais. E nós, quando criança, não tínhamos filtro nenhum. Tudo que os pais ou pais substitutos falavam era verdade absoluta. E isso eu trago para a minha vida adulta e se manifesta através de vícios, através de compulsões, através de comportamentos autodestrutivos que realmente destroem a vida da pessoa. O que nós precisamos fazer? Quando se chega na fase adulta e tem problemas de comportamento que te trazem resultados ruins. Você precisa de fazer análise, porque quando você faz análise, eu falo que existe a ferida. Eu sou uma pessoa teimosa que fui atrás de muitos mestres, fiz o meu protocolo e eu acho a ferida. A pessoa pode não falar na primeira, na segunda, na terceira, uma hora ela solta, porque eu tenho várias técnicas para isso. Existe a ferida. E eu vou curar a ferida, mas o medicamento amortece a ferida. O que a gente faz na terapia é cavar em volta da ferida e fazer com que ela doa mais, mas ela se cura, ela se fecha. Quando você cava em volta da ferida, você causa uma reação do seu corpo para que ele realmente se cure de dentro para fora. O remédio anestesia. Em alguns casos ele é necessário porque a pessoa está sofrendo muito, mas o remédio é um bloqueio para que não chegue na máquina aquilo que você está sentindo. Se enquanto você tomar o remédio, você adquirir novos hábitos, quando você tira a barreira que é o remédio, você não tem mais a mesma trilha. Você criou novas trilhas neurais de novos comportamentos que te trazem uma nova rotina e novos resultados. Você se percebe não mais ansioso, não mais depressivo, não mais cansado da vida. Todo mundo que tem um vício é uma forma de se anestesiar da vida que ele não gosta de viver. Então ali eu ensino a pessoa a ser, porque muitas pessoas vivem para fazer e para ter, e é muito interessante quando eu pergunto quem é você. Se eu te perguntar quem é você, quem é você? Sabe me responder? Olha, o que eu sei é que eu sou filha de Deus e sou amada por Deus. Me surpreendeu a resposta, mas a grande maioria não sabe quem é. E o ser é a base da nossa vida, que é a nossa crença de identidade. O fazer é a nossa crença de capacidade. E o ter é o nosso merecimento. E tudo isso é uma consequência de quem eu sou. Tem muitas pessoas que são assim, olha, quem é você? Eu sou médico, eu sou dentista, eu sou advogado. Você não é, você está. Ou então tem muitas pessoas que você conversa e a pessoa fala, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, eu tenho casa ali, casa lá. Isso é o seu merecimento, não é quem é você. Vivem a pirâmide invertida. E que faz com que a pessoa viva esse ciclo vicioso da corrida dos ratos. Chega um ponto da vida que isso não abastece mais. E quando não abastece, a pessoa deprime, a pessoa fica ansiosa, a pessoa perde a vontade de viver.
Até vai ter uma entrevista hoje, não vai? Vai. Eu até queria fazer uma observação nisso. Eu fui secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social na cidade por 9 meses, e no governo Barjas. E durante esse período que eu exerci ali como secretária, eu pude conhecer e conviver com muitas pessoas que são pessoas em situação de rua. E quem está ali na rua é muito julgado, as pessoas têm até aversão ao cheiro, a uma vestimenta, eles normalmente estão alcoolizados ou drogados. E eu passei a enxergá-los de uma forma completamente diferente. Por quê? Por trás daquela embalagem que não agrada, existe uma pessoa, existe um ser humano gritando por socorro. Ninguém que está naquela condição não está deprimido. Então, ali é um caso de saúde mental gritante, onde a pessoa desiste da vida e a rua é o melhor colo, porque eles se cuidam entre eles. Mas tem tanta vida ali para ser recuperada, é um trabalho tão lindo e as pessoas são tão carentes de amor, de colo. E até eu lembro que quando a gente fez um abrigo para morador de rua, no comecinho eu já peguei Covid, porque eu sou do toque, eu sou do abraço, eu sou do colo. E isso é o que a gente não podia fazer na pandemia, né? Mas eu fiz porque eu senti um amor muito grande pela pessoa por trás dessa embalagem. Então vamos lá, fiquei um pouquinho curiosa, então vamos lá com a Aline, lá na Praça José Bonifácio, para entender um pouquinho mais sobre saúde mental, como está a saúde mental das pessoas hoje. Fabiane, então para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, eu quero pedir 3 dicas para você, para a gente manter a nossa saúde emocional. Olha isso, eu vou te fazer uma pergunta e aí você me responde. Como você imuniza o seu corpo físico? Vitamina, Que mais? exercícios. Tá ótima essa menina. Vitaminas, exercícios e alimentação. boa alimentação. Ok. Agora, como você imuniza a sua alma? É uma pergunta
difícil. Mas eu sou uma pessoa que vou na igreja, busco a Deus. Então, isso que eu alimento minha alma. Só que muitas vezes, realmente, não é o suficiente. Assim, eu falo que a gente imuniza a nossa alma. Você falou como a gente alimenta a alma. Mas como a gente imuniza a alma é através do amor, através do humor e através da troca de um ser para o outro ser. É uma alma frente a outra alma. Mas, além disso, eu falo que cada um tem a sua receita do bolo. Mas, o que todo mundo passa é exercícios físicos, eles liberam hormônios de bem-estar. Uma boa alimentação, eu falo que o intestino é o segundo cérebro. Uma boa alimentação faz com que o seu intestino produza mais serotonina. Então, você vai se sentir muito melhor. E eu contemplo muito o silêncio através da meditação. Meditação tem diversas formas de fazer. E muitas pessoas falam assim, mas eu não consigo ficar lá. Não existe o ficar lá, não existe um ritual. Existe o mindfulness, ele mostra que é a coisa mais... O que todo mundo reclamava do que era o meditar, porque você precisa silenciar a mente. Essa nova técnica ensina assim, você pode fazer no silêncio, você pode colocar uma música tranquila ou você pode fazer no caos, no barulho completo, como se você estivesse no canteiro de uma avenida. Qual é o segredo? Você sair de você parar de se perceber. Você perceber o que está fora, não mais o que está dentro, para que você silencie a mente. Se você estiver no caos, você fica lembrando e você fica percebendo e seguindo o som de um carro, desde o começo dele até ele desaparecer. Ou se você estiver no seu silêncio, mas vem um pensamento, por exemplo, nossa, eu preciso ir no mercado. Você se percebe, estou pensando no mercado, mas eu estou meditando agora. Então, é você ancorar o que você está pensando. Não, eu volto para aqui e o agora. Você pensa em outra coisa. Não, eu estou pensando nisso. O que eu tenho que pensar é no meditar. Exatamente essa técnica faz você se perceber pensando em outra coisa e voltar para o aqui e agora. E isso é contemplar o seu silêncio. A gente toma banho todo dia para lavar o corpo. Através da meditação, você lava e limpa a sua mente. E uma mente tranquila consegue ver muito melhor a realidade dos fatos. Você não catastrofiza, você não cria coisas. Eu pratico a meditação há mais de 10 anos. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, todos os dias eu rezo o terço. É a primeira coisa que eu faço no meu dia. Eu rezo o terço, onde em cada conta eu faço uma repetição de algo que eu quero, por exemplo, para o meu dia, como se eu fosse profetizando no meu dia em cada conta. Nada mais é do que uma meditação, porque enquanto eu verbalizo a mesma afirmação em todas as contas, eu não estou pensando no meu corpo, eu estou pensando em algo que está fora. E isso acalma. Profetizar no seu dia, o que você quer que aconteça no seu dia, você entregar o seu dia para Deus, são rituais que trazem bem-estar, que imunizam o corpo, imunizam a mente, mas sempre para você imunizar a sua alma, que é o seu mental também, amor em todas as relações, amor pelo trabalho, amor pelas pessoas, amor por tudo que você tem. Você tem que ter humor. Você não pode ficar preso naquilo que te entristece, porque todo mundo tem algo que entristece. Todos os dias vem alguma coisa que te dá um sabor, mas eu prefiro focar naquilo que me traz bem-estar, com humor. E eu preciso trocar, nós não nascemos para viver isolados. Nós precisamos sempre nos unir no amor. E se você perguntar para mim, qual é a chave da cura de tudo? Se amar e amar a tudo e a todos, mas a Deus sobre todas as coisas. Amém. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Quero te agradecer mesmo de coração. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do que eu amo fazer aqui no seu programa.
Às vezes, no combate às doenças mentais, o que nos falta é informação. E foi em busca da informação que a Aline Bueno foi bater um papo com a psicóloga Natália Bertolini. Acompanhe essa entrevista. Estamos aqui hoje no consultório da Natália Bertolini, que é psicóloga, e a gente veio bater um papo justamente sobre a saúde mental com ela. Natália, eu gostaria de saber sobre como a depressão e a ansiedade cresceram nesse último ano de pandemia. Tá ótimo. Então, a gente pode começar dizendo, justamente da pandemia, que como somos seres de socialização, a pandemia ela influenciou muito nisso, a partir do momento em que a gente teve que fazer todo o isolamento, né, assim, crianças, adolescentes, adultos, idosos, e isso acabou trazendo um sofrimento psíquico por conta desse isolamento. Não só o isolamento, mas também a gente pode dizer todas as consequências que a pandemia agravou. Então, um cenário econômico em que muitas pessoas perderam o emprego por conta de pandemia. Então, as famílias, as estruturas foram abaladas de certa maneira, né? Não só isso, mas as mortes, né? A gente sabe que luto é muito complicado, cada pessoa vivencia o luto de uma maneira. Com certeza. E a partir disso, houveram muitos sofrimentos por conta também disso, né? Esses dias eu estava até lembrando, assim, avós, né? Então, aquela coisa do domingo em família, né? Então, vai todo mundo na casa da avó. Não tem Privou mais. bastante, realmente, a convivência dos familiares, das amizades. Acho que isso foi o que mais pegou, principalmente na pandemia, né? Exatamente. Não só isso, mas que nem eu estava conversando anteriormente, né, com uns colegas, mas a questão do trabalho. Quando a gente trabalha em algum lugar, a gente sai de casa e vai para esse ambiente. Uhum. A gente tem os nossos colegas do trabalho, então a gente tem toda essa questão de sair de casa e ir para algum lugar. Sim. Né? Com a pandemia e as atividades profissionais que puderam virar home office, né, elas tiveram essa dificuldade no sentido de, vamos supor, uma pessoa que trabalha em uma empresa e teve que começar a trabalhar em casa. E em casa tem a família, tem os filhos, e tudo ao mesmo tempo, porque tudo parou. Uhum. Então, vamos supor, uma mulher estava aqui na reunião e daqui a pouco o filho grita, sei lá, mãe, quero brincar e não sei o que, tem que levantar para fazer o almoço. Então, fica aquela coisa que acabou gerando um estresse muito grande Sim. na pandemia, né? Não só as mulheres, os homens, jovens, né? Assim, os adolescentes também. Então, o que eu vejo muito, assim, criança e adolescente tiveram muito da sua infância reduzida nesse sentido. Roubada, vamos dizer, né? De certa forma. Exatamente. Então, né, que nem a gente estava conversando anteriormente, os filhos únicos, por exemplo. Imagina o sofrimento dessa criança, de não poder socializar, né? Não só filhos únicos, mas todas as outras crianças, né? Toda a parte de socialização primária e secundária, a primária em casa, mas a secundária que é na escola, né? Tudo isso foi cortado de uma maneira imediata. Sim. Não houve uma preparação para que isso fosse acontecer, muito pelo contrário, né? E não só isso, mas eu acho que a gente pode pontuar que todos esses fatores que a pandemia trouxe, né, foram gerando esses desgastes emocionais que foram gerando a ansiedade, a depressão. Então, eu acredito que muito do resultado que a gente está colhendo hoje é devido aos frutos da pandemia. Da pandemia, com certeza. E não só, mas assim, a sociedade que a gente vive é uma sociedade que pede cada vez mais do trabalhador. Então, os casos de burnout explodiram nesse ano. Sim, com certeza. Né? Acho que o burnout é o que mais deu para se ver nessa pandemia, que é o trabalho excessivo, o cansaço excessivo realmente, Exatamente. né? E é uma coisa assim, que quando você tá num burnout, você não se dá conta do quanto aquilo te faz mal. Até porque não é tão falado, né? Que a gente pode ver atualmente, não é uma coisa que é tão falado que as pessoas conheçam mesmo. Exatamente. Então, o burnout, ele vem... Acho que é importante a gente frisar um pouquinho, né? Mas assim, o burnout é uma síndrome que a gente, né, assim, tem esse nome devido a um estudo norte-americano, mas que a gente pode dizer que o burnout é quando a pessoa ela trabalha em excesso, ela tem toda a questão privada de saúde, a vida dela mesma. Então, ela tá ali para trabalhar. Ela não sabe quem ela é sem aquele trabalho. Sim. Né? Então, fica uma coisa que o burnout, ele mistura a vida particular com a vida a vida particular com a vida profissional. E então, assim, não tem essa distinção e a pessoa não percebe o quanto que aquilo faz mal para ela. Inclusive, eu ia te perguntar, Natália, como uma pessoa que está desenvolvendo esse quadro depressivo, que tem algum transtorno mental, apresenta esses sinais?
Bom, a gente pode começar dizendo, né, lógico, dos sinais de uma pessoa que está desenvolvendo um transtorno que a rede de apoio, a família ou um amigo pode perceber, né? Tudo aquilo que foge do normal daquela pessoa é passível de se observar. Uma pessoa, por exemplo, que tem a questão do sono, no sentido de que é um sono regulado e começa a desregular. Então, a pessoa começa a ter insônia, começa a dormir tarde ou demorar muito para conseguir dormir, né? Isso pode ser um dos sinais. Outro sinal, por exemplo, uma pessoa também que sempre come bem, que gosta de comer tudo e começa a ter uma seletividade, começa a ter uma questão de não ter apetite, de estar apática com a forma Ou de até alimentação. comer demais também pode desencadear isso, né? Isso que eu ia colocar também, né? Tanto não comer quanto comer demais, né? Os excessos, né? Então, o excesso para aquilo que é menos e pro excesso para aquilo que é mais. Todos os excessos fazem mal pra gente, né? Então, assim, sono, a questão da própria higiene pessoal. Então, uma pessoa que, sei lá, vamos supor, tem um cabelo comprido como o seu, que sempre cuidou muito bem e começa a não cuidar. Começa a deixar por deixar, não sabe? A questão, assim, de se arrumar. Então, não só isso, mas outras questões, como, por exemplo, assim, a pessoa que é muito feliz e alegre começa a ficar muito triste, ou deixa de fazer comentários que fazia antes e começa a ficar uma pessoa estranha. Né? É como se a pessoa realmente mudasse de personalidade, que chega até a ser irreconhecível, vamos dizer assim, de certa forma, né? Exatamente, mas a gente tem que se atentar no sentido de, pode ser algo recente que tenha acontecido, então o falecimento de um animal de estimação, por exemplo. Claro, as pessoas que têm mais apego ficam mais... de luto. Um luto, né? Então, assim, é algo de quanto tempo, né? Faz pouco tempo, ou é algo que tá há mais tempo, né? Então, assim, a gente sempre se preocupa no tempo em sentido de esses sintomas que estão aparecendo estão há mais de uma semana, há um mês, há 2, há 6, como que tá isso? Certo. Né? E de que forma a gente pode ajudar essa pessoa e como também tem tratamentos para esses tipos de doenças, como a depressão, a ansiedade, para a pessoa mesmo? Então, né, assim, eu falo, a rede de apoio é muito importante no sentido de que a pessoa em sofrimento psíquico perceba que ela não está sozinha, né, mas que ela está com pessoas que possam apoiá-la. Então, eu sempre digo, quando alguém te diz que você precisa ir no psicólogo, normalmente a pessoa não vai, porque não é ela que percebe que precisa daquela ajuda, né? Então, assim, tem tudo isso, a relação de que a pessoa tem que perceber que ela não tá sozinha, que tá tudo bem, não tá sozinha, e que ela precisa de ajuda, né? Então, sempre existe, sempre não, mas assim, ainda existe a questão de que ir ao psicólogo é um tabu, é coisa de louco. Não, não é coisa de louco, é coisa de quem se cuida, né? Então, às vezes a pessoa, ela nem tá percebendo que ela tá dessa maneira. Esses sinais, às vezes, a gente percebe e a pessoa não tá percebendo. Ou ela tá num embotamento afetivo, por exemplo, que é quando a pessoa se reclui de tudo, que ela não tá percebendo o quanto que isso tá fazendo mal. E que, às vezes, sentar, conversar e, principalmente, dizer que a pessoa que percebeu está ali para que possa ajudar é o mais importante. Âncora mesmo, né? Exatamente. Então, de estar ali junto com a pessoa para a pessoa perceber que ela não tá sozinha. Certo. Às vezes a pessoa pode até levar junto, né? Eu falo aqui, às vezes vem o marido, a esposa, o pai, a mãe junto, né? Mas no sentido de estar junto, né? De estar podendo fazer esse encaminhamento. E lógico, né? Em relação a isso, a gente tem não só o tratamento psicológico, né? Acho que entra um pouco nessa questão, mas também tem o tratamento psiquiátrico, que é lógico, né? Se a pessoa ela tá mal, isso e aquilo, e vem para um psicólogo, se o psicólogo observa que há necessidade de um encaminhamento psiquiátrico, é nossa função ética de fazer esse encaminhamento, né? Então, assim, existe também um tabu muito grande em relação à psiquiatria, mas eu falo que sempre tanto a parte psicológica quanto a psiquiátrica, elas andam de mãos dadas, né, no sentido de fazer um tratamento mais eficaz. Então eu falo, é como você cair no chão e ralar o joelho, né? O que o medicamento ele vai fazer? Vai pôr o band-aid, pra você colocar a calça e não ficar raspando e doendo. Mas o que vai curar? Não é o band-aid que vai curar.
né? Então, a nossa função, basicamente, é encontrar a origem daquilo que dói, do sintoma, e trazer para o paciente, olha, e aí? A gente achou, né? Mas o que você quer fazer com isso? Você quer continuar e terminar com isso, com essa situação, né? Ou você encontrou e tá tudo bem? Sim. Inclusive, eu ia te perguntar sobre o uso do antidepressivo. É um medicamento que causa dependência ou não? Acho que é muito importante a gente dizer sobre isso, porque também, não só com a psicologia, mas tem esse tabu em relação à psiquiatria, né? Eu falo que, normalmente, assim, lógico, os antidepressivos, respondendo a sua pergunta, eles não causam dependência, mas tudo tem que ser feito com acompanhamento. Então, assim, né, lógico, a pessoa, vamos supor, toma antidepressivo há algum tempo e fala, ai, melhorei, vou parar de tomar. E para de tomar sozinha. Aí começa com náusea, com dor de cabeça, com vários outros sintomas e fala, é porque eu viciei do antidepressivo. Não, né? Isso é uma síndrome de descontinuidade do medicamento. Então, lógico, né? Sempre que a gente tem paciente que faz o acompanhamento psiquiátrico e deseja parar de tomar o medicamento, a partir de uma avaliação nossa, se isso é possível ou não, e quando for possível, a gente pede esse acompanhamento psiquiátrico, porque quem tem que fazer o desmame do medicamento é o médico. Sim. Né? Então, às vezes, o médico vai dizer assim, tudo bem, vamos reduzir. Aí, reduz a dose. Então, vamos supor, a pessoa toma 50 miligramas por dia, passa a tomar 25, e vai reduzindo de uma maneira médica, até que a pessoa pare de tomar e não sinta esses sintomas, né? Porque quando a gente usa algo há um tempo e o nosso corpo está habituado com aquilo e a gente tira isso do nosso corpo, é toda uma reação química. Com certeza. O corpo, ele não se acostuma com aquilo, né? Ele vai acabar tendo uma resposta errada sobre o desmame errado do medicamento, com certeza. Até porque o medicamento, ele atua no nosso sistema nervoso central. Então, assim, tudo tem a ver, é tudo interligado, né? Então, assim, lógico, o uso do antidepressivo deve ser feito junto com uma terapia. Né? Eu falo, então, eu vou com um psicólogo, ótimo, né? Independente da abordagem do psicólogo, tá fazendo um acompanhamento com uma pessoa que é capacitada profissionalmente para isso. Né? Acho que é importante até ressaltar nesse momento em relação às pseudociências. O que são as pseudociências, né? Assim, são técnicas de terapias que não são aprovadas pelo Conselho Federal de Psicologia, porque não tem uma... todo o estudo científico comprovado de que aquilo dá certo. Então, barra de axis, constelação familiar. Por exemplo, terapia holística também, que existe, né? Muito exatamente. Então, tem tudo isso que não é comprovado cientificamente pelo conselho e que as pessoas procuram porque dizem que dá resultados mais rápidos. Mas é sempre aquilo que eu digo para os meus pacientes. Você tá aqui, chegou hoje, ótimo, que maravilha. Mas assim, há quanto tempo que você carrega tudo isso? Exatamente. Eu sinto isso desde os meus 15 anos, a pessoa tem 30, né? Então, há 15 anos sente isso. E você quer curar em 2 sessões? É igual academia, né? Tem pessoa que quer ficar forte em 1 mês de academia e não é assim. É exatamente igual para terapia, que não é com 1 mês de terapia que você vai curar todos os seus traumas, até porque são coisas da infância, são coisas de passados mesmos, né, que são difíceis de curar. Exatamente. Então, assim, não quero dizer que a pessoa vai ficar 15 anos aqui. Muito pelo contrário, mas que na questão psicológica, né, a gente trabalha com um tempo interno, não é um tempo cronológico do relógio. Sim. Né? É um tempo da pessoa. Então, quanto tempo vai demorar? Eu nunca vou saber dizer quanto tempo vai demorar, porque eu não sei daquilo que a gente tá tratando, né? Vai da pessoa e do sentimento dela, né? Sim, é como um iceberg, né? Aquilo que te trouxe até o psicólogo é a ponta do iceberg, mas e todo o resto? Sim. E para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber como entrar em contato com você e como marcar essa consulta, uma terapia. Bom, o meu WhatsApp e meu Instagram vai estar aqui embaixo, né? Então vocês podem entrar em contato com o Instagram, no WhatsApp, né? Da maneira que fica mais fácil. E é isso, venham conhecer a Natália, foi incrível o bate-papo, muito obrigada por ter aceitado o convite. E agora a gente vai voltar no estúdio com a Camila. Chegamos ao final de mais um Cotidiano. E se você gostou desse bate-papo com a Fabiane Fischer, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar com outras pessoas e para vocês também seguirem o canal nas nossas redes sociais.